Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. A minha convidada de hoje traz uma história de mudança muito criativa e muito original. Ela começou por marketing, comunicação, estudou design, até uma altura em que percebeu que o que gostava mesmo de fazer era ajudar pessoas a organizarem as suas casas. Hoje em dia, depois de ter estudado sobre o assunto, ela dedica-se então a ser consultora organizacional. Mas não é uma consultoria qualquer. Trabalhamos a nossa casa e a sua organização de dentro para fora. Eu estou mesmo curiosa de começar esta conversa e saber um bocadinho mais do tema. Por isso vou já apresentar a nossa convidada de hoje, dar as boas-vindas à minha querida Rafaela Garcês. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por te ter aqui. E era como estava a dizer na apresentação, estou mesmo curiosa por saber mais sobre este tema, que acho tão original. Mas vamos começar assim pelo teu percurso lá atrás e vou-te perguntar, quando tu eras pequenina, Rafaela, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Olha, é engraçado perguntares isso porque até há pouco tempo eu nunca tinha refletido muito sobre isso, porque não era... Eu lembro de dizer aos meus pais que queria ser bióloga marinha e essas coisas, mas porque as minhas amigas também queriam ser, então eu achava que era engraçado isso. Mas refletindo mesmo a fundo de como é que brincadeiras é que eu fazia quando era criança, é bom vermos esses paralelismos. E eu lembro que adorava ensinar. Não era necessariamente ser professora, nunca me passou pela cabeça ser professora, mas gostava do ato de explicar como é que se fazia uma brincadeira, como se eu fosse tipo a dona daquele assunto, e lembro que isso dava-me imenso prazer. E claro, sempre fui uma criança muito organizada, claro que os meus pais também sempre incutiram. A minha mãe tinha uma loja de decoração, tinha muito o hábito de fazer arrumações em casa e de destralhar, que agora está assim um pouco mais na moda. Portanto, a minha mãe sempre teve muito esse hábito e acho que passou para nós esse parar em certos momentos da nossa vida e questionarmos, tipo, o que é que eu ainda uso, o que é que eu posso doar. Eu também cresci em Moçambique, então havia muita consciência de ajudar a outra pessoa. E então sim, quando era pequenina acho que gostava de ensinar e gostava de organizar. E depois foste parar ao design, não é? Sim, então, eu nem sequer sabia que podia ser organizadora profissional, né? Não sabia que isso era uma profissão. E todo o meu percurso sempre foi muito ligado às áreas artísticas, mas eu acho que era muito a questão do questionar os objetos, simplificar, comunicar de uma forma clara. Sempre tive essa preocupação de minimizar ao máximo a comunicação. Mas tudo me levou para os objetos. Eu estudei na António Arroio, que é uma escola artística, e já aí estudei design de produto. Mas depois também, um bocado por influência de professores, na faculdade acabei por seguir um mestrado em design e cultura visual. E pronto, e o meu percurso sempre foi muito ligado ao design. Fiz intercâmbio em São Paulo, no Brasil, trabalhei na Time Out lá, trabalhei cá nas Páginas Amarelas, e depois a minha última empresa foi a Cushman & Wakefield, que é uma real estate americana, é uma grande empresa internacional, e foi aí que eu acho que cheguei àquela altura da vida que todos nós veremos chegar, que é o que é que eu estou aqui a fazer. Uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde, mas regra geral há sempre um momento em que nós nos questionamos, Sim, não é? Sim, acho que eu cheguei cedo lá, eu acho. Sim, era isso que eu ia dizer, eu acho que tu tiveste a sorte de chegar cedo. E como é que Sim. foi? Isso foi assim um momento, houve alguma coisa que te tenha feito sentir isso, ou foi uma coisa que estava-se a mostrar e chegou a um ponto em que não havia hipótese de continuar? Como é que foi? Assim, Olha, eu acho que foi assim um misto de ingredientes. Primeiro, eu lembro que estava muito saturada. Pronto, os designers cá em Portugal, de forma geral, recebem muito pouco. E eu sentia que tipo, não ia crescer muito financeiramente e aquilo angustiava-me bastante. Só que o meu caminho era muito queixar-me. Não era que eu fosse uma pessoa queixosa, nunca fui esse tipo de pessoas, mas para mim era um bocado chicoteadas, tipo, ainda estás neste trabalho, porque não mudas de país, aquelas questões todas, tipo, preciso fazer mais dinheiro, sei lá, não me aumentam, aquelas questões que a pessoa fica ali a remoer-se. E até que eu li um livro, que se calhar muita gente já passou por aqui, se calhar já falou do livro, que é O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Se conhece. Sim, conheço. Aliás, recomendo a quem nos estiver a ouvir, que é assim um livro bem profundo e pode ser bem transformador. Não é? Foi muito, sabes, eu li aquilo em 2 dias, li super rápido. Lembro que estava no metro
e lia, e nas pausas do trabalho também, hora de almoço, continuava a ler. Eu só queria, tipo, devorar aquilo. E o livro até nos obriga a fazer pausas para respirar e não sei o quê, tem assim todas umas etapas. Mas eu lembro que devorei o livro. E o que eu retirei daquele livro, e gostava de voltar a ler, porque lembro que na altura era muita informação nova para mim, que fazia todo o sentido, ou seja, ressoou no meu coração, e era muito, se tu não estás bem na tua vida, tu aceitas com gratidão, ou já estou a falar da organização, ou então mudas aquilo que não estás bem, mas o poder está em ti, não é? Tu podes fazer o que tu quiseres com a tua vida. Pronto, e acho que também o facto de eu na altura era nova, não tinha nada a depender de mim, então também foi mais fácil tomar essa decisão de despedir-me, porque às vezes as pessoas... claro que foi um grande passo, mas na verdade eu não deixei assim muito para trás, deixei uma segurança, mas o meu salário era baixíssimo. Exato, não tinhas propriamente um salário chorudo, eu sei porque eu também não venho tinha dessas carro, áreas nem da nada. publicidade e do design e hoje em dia as coisas estão muito longe daquilo que eram em termos de salários, portanto sim, tudo como fizeste relativamente nova também, não foi que deixaste assim uma carreira para trás, mas olha, é muito bom também ter aqui a presença de alguém que começou a sua mudança cedo, que teve este primeiro reatravessar, eu digo primeiro porque se calhar ainda vais ter muitos outros ao longo da vida, mas tiveste o teu primeiro reatravessar relativamente cedo, o que é muito bom, porque te dá para, não é, já teres agora muita bagagem naquilo que tu verdadeiramente gostas de fazer. Então, muito giro essa questão do livro que te abriu aí umas ideias, e eu acho isso tão interessante, até estou a reafirmar isso, porque de facto às vezes há coisas que vêm abrir-nos os olhos, não é? Livros, filmes, uma conversa, um curso, qualquer coisa que, uau, aquilo dá-nos ali um clique. E isso é muito bom. E depois daí como é que surgiu então o teu gosto ou a tua entrega a esta área? Olha, na altura eu lembro-me que falei com um amigo meu e ele é nómada digital, quer dizer, agora já não é, e pronto, eu já estava muito aberto para isto de questionar o que é que nos realmente faz feliz, se é viajar pelo mundo e trabalhar ou se é tipo fazer uma coisa fora do comum. E ele perguntou-me o que é que tu gostas de fazer quando não queres fazer mais nada. E eu nunca fui aquela pessoa que fica no sofá a ver... Quer dizer, gosto de ficar no sofá a ver séries às vezes, mas gosto muito mais de organizar. Ou antes organizava muito. Eu roçava ali a obsessão de ter sempre tudo organizado, de tentar sempre reduzir, de tentar sempre destralhar, de tentar sempre encontrar a melhor solução de organização. E eu estou a dizer isto porque eu sei que existem muitas pessoas que são assim também. E nem foi ele que me disse, ele só fez aquela pergunta e já deixou aquela questão dentro de mim e eu fui logo procurar no Google, tipo, organização profissional. Porque era o que tu gostavas de fazer. Era Sim, só que eu não sabia que existia, eu achei que tinha descoberto a pólvora mesmo, do tipo, vou ser primeira no mundo a fazer isto. Tive uma ideia peregrina, tipo, que é ajudar pessoas a organizar as suas casas. E não fazias ideia que existia gente a fazer isso. Não sabia nada, isto em 2017, foi tudo muito rápido. E pronto, fiz a pesquisa, claro que rapidamente percebi que já existiam muitas pessoas a fazer isso. Inclusive cá em Portugal também, o que é interessante. Mas também eu notei aqui eu notei que não se comunicava muito este trabalho aqui em Portugal, que as organizadoras que existiam e se calhar não estavam tipo, a fazer chegar este tipo de trabalho, não sei. Notei que não havia assim muita oferta. E descobri logo a Marie Kondo, porque na altura os livros dela ainda não tinha saído a série, que é mais conhecida, mas ela já tinha os 2 livros. Marie Kondo, pronto, eu não conhecia, fiquei a conhecer por ti, das mensagens que trocámos antes de vir gravar, então estou aqui a repetir o nome porque se calhar há muita gente que também não conhece, não é? Então ela é aqui, é tipo a pessoa desta área, a grande mentora desta área. Olha, ela é uma das grandes professoras, mas há muitas organizadoras conhecidas no mundo, em Portugal, mas a Marie Kondo pôs um bocadinho a organização na moda no mundo, porque no início de 2019 ela lançou uma série Netflix que é o Does It Spark Joy, que é o nome do livro dela também. E basicamente ela mostra como é que se organiza uma casa, mas com esta pergunta, o que é que me traz alegria? E muitas coisas vão embora e depois há assim muito humor à volta disto, não é? Se o marido traz alegria, se os filhos trazem alegria. É mais complexo do que só um objeto, entendi. Sim. E o facto do método dela tornou-se tão conhecido e tão, pronto, é tão falado porque é muito simples, não é? É colocarmos esta pergunta. Mas depois tem assim um conjunto de etapas. E no início, quando nós começamos, eu queria muito uma estrutura. Eu fiz formação com uma organizadora portuguesa também, para começar, e depois fiz a formação com a Marie Kondo e foi nessa formação, foi em Nova Iorque durante um fim de semana, que
que eu apaixonei-me ainda mais pela profissão, porque ajudarmos outras pessoas a organizar as casas é mesmo organizar as emoções, organizar os sentimentos. Muitas vezes cada objeto que nós temos em casa representa uma decisão, uma expectativa nossa, uma emoção, uma pessoa, e o facto de nos rodearmos por esses objetos, estamos um bocadinho a definir, isto é muito da escola da Marie Kondo, como é que são os nossos dias, como é que aqueles objetos nos fazem sentir, estamos a escolher as emoções que queremos sentir diariamente. Então é realmente importante nós rodearmos só de coisas que nos trazem alegria. Ok, que giro. E depois dessa formação, ficaste a sentir que estavas apta para começar tu própria a fazer esse trabalho e a ajudar outras pessoas? Eu comecei antes, não é? Antes da formação, eu comecei logo em 2017 a fazer em casa de familiares. Eu já tinha feito com algumas amigas, não é? Antes de achar que era organizadora ou de conhecer esta profissão, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, era organizar a casa, os quartos das minhas amigas. Mas pronto, quando tomei a decisão, o primeiro conselho que me deram foi experimenta oferecer esse serviço a pessoas que tu conheças para testar, porque uma coisa é organizarmos a nossa casa, outra coisa é organizar a casa de outras pessoas. E pronto, eu percebi rapidamente que era por aí que queria seguir. E pronto, e depois é que fiz a formação com a Marie Kondo e acabei por fazer uns ajustes no negócio e comunicar de outra forma. Aprendi muita coisa com ela e agora pronto, lancei este livro. Exato, que fala mais disso. Então explica-me exatamente agora, o que é isso de ser organizador de casas? Tu vais à casa da pessoa, a pessoa entra em contacto contigo, tu vais à casa da pessoa, como é que funciona o processo? Olha, é um processo assim bem trapalhão. Trapalhão não, em si é assim um bocado caótico, porque eu obrigo a pessoa... Bem, vamos começar do início. A pessoa contacta-me, eu depois vou lá à casa e tento perceber qual é que é o estado atual da vida da pessoa, porque muitas vezes a nossa casa está a fazer espelho da nossa vida, não é? Às vezes a vida está caótica ou não sabemos muito bem o que é que queremos e a casa representa mesmo isso. Ou às vezes não estamos mesmo com disponibilidade para organizar a casa porque estamos focados noutro projeto e a casa também sofre com isso. E depois dessa conversa e de percebermos quais é que são os objetivos para a casa, claro que uma casa organizada é sempre o grande objetivo, mas o que é para a pessoa uma casa organizada? Como é que a pessoa quer que a casa a faça sentir? E depois começamos por escolher uma categoria para organizar, geralmente é a roupa, porque é aquela que estamos mais habituados a fazer, e pegamos peça a peça, perguntamos o que é que aquela peça significa, se usa, se não usa, se está em condições de uso, se é um item sentimental, porque às vezes há roupa que já nem é roupa, é só uma recordação, e começamos aqui a destralhar, desapegar, deixar ir tudo aquilo que já serviu o propósito. Começam pela roupa, é isso que... Depende. O método da Marie Kondo recomenda que se comece pela roupa, mas eu acabo por adaptar muito à necessidade de cada pessoa, porque imagina, eu vou à tua casa e tu, sei lá, és cozinheira e precisas muito de usar a cozinha ou é uma prioridade na tua vida, então começamos pela cozinha. Cada pessoa tem as suas necessidades e eu acabo por ajustar. Ou então às vezes começar categorias mais pequeninas, se a pessoa não tem muito tempo ou não está preparada emocionalmente ainda para tomar grandes decisões, então acabamos de começar, sei lá, pela gaveta do escritório, uma coisa assim mais pequena. Vais começando e depois partes para outras divisões da casa e vão fazendo assim gradualmente. Sim. A ideia é fazermos sempre por categorias de objetos. Imagina, juntar toda a roupa que temos, juntar todos os livros que temos pela casa toda, e não porque às vezes se for por divisão nós juntamos os livros daquela divisão, mas depois esquecemos de termos os outros todos, e é super importante nós termos visão geral de tudo o que guardamos daquela categoria, porque assim torna-se mais fácil decidir, tipo, ok, realmente tenho muita coisa claro. e não preciso disto tudo. É sempre assim uma grande constatação ver tipo aquela quantidade de objetos. Claro, imagino que isso depois também tenha até uma componente muito... Tudo isso tem uma componente muito emocional, não é? Tudo isso tem. Aliás, eu até vou ler aqui porque eu escrevi, porque achei muito giro quando entrei no teu site e penso nas tuas redes sociais também está a frase que tu usas que é organiza a casa, portanto falaste de ti, do teu trabalho, não é? Organiza a casa e o que habita em ti. Na verdade o que habita em ti, não é? O teu interior. Então é isso que tu estás a dizer, é a casa como reflexo do que se está a passar comigo na altura. Sim. Isso é muito interessante. Eu percebi pelos clientes, o meu livro está carregado de histórias com clientes, justamente para mostrar às pessoas que... é muito comum isso acontecer e nós não nos apercebemos. Às vezes guardar um presente que nos ofereceram e nós não gostamos daquele bibelô, mas mantemos só porque achamos que a pessoa vai ficar triste ou achamos Parece mal. Parece mal, mas também vem muito da nossa educação, não é? Tipo, aceitar de bom grado tudo o que nos dão.
E não questionar, tipo, será que eu gosto realmente disto? Será que eu preciso ficar com isto? Que a relação não tem nada a ver com o objeto, mas nós colocamos muita emoção no objeto. Então fazer essa cura. Uau, claro. Eu também acompanhei, no fundo, muitos processos emocionais e de transformação das pessoas, não é? Sim, há muitas lágrimas. Conta-me lá, isso, essa parte é muito gira. Sim, essa parte é a que eu mais gosto, na verdade, mais do que a casa organizada, porque eu percebi rapidamente que casas desorganizadas são casas com acumulação de objetos e nós não precisamos de muita coisa para sermos felizes ou para vivermos, não é? Já sabemos isso, mas então porquê é que tendemos a guardar tanta coisa? E quando começo a questionar os meus clientes, todos aqueles objetos que estão em excesso e que não se conseguem decidir para ir embora, é porque representam isso, ou uma pessoa, ou uma emoção. Então, ok, vamos trabalhar essa pessoa, vamos trabalhar essa emoção, vamos curar o que está aí dentro. Às vezes são mágoas que as pessoas guardam, porque imagina, chateei-me com uma amiga, mas esta caixa foi os CDs todos que ela me deu. E já me chateei com esta amiga há 20 anos, mas aquela caixa representa uma fase da minha vida que eu fui muito feliz. Só que podes até nem ter-te chateado com a amiga, mas só já não estares naquela fase da tua vida, entristece-te. Então tem que haver essa aceitação do momento do presente e transformar o momento presente num momento feliz e não ficar a viver em passados. Isso acontece muitas vezes, que é clientes que têm a casa atilhada de objetos que são todos do passado, mas no fundo eles gostariam de estar naquele passado, ainda não aceitaram que evoluíram ou que têm que evoluir. Que engraçado. E estou aqui a imaginar que deve haver aí uma parte também muito sensitiva, que tenha de haver uma parte muito sensitiva da tua parte, como profissional, porque tu entras na casa das pessoas, não é? Tu vais realmente à parte mais íntima das pessoas, entras na casa delas, tens que abrir armários, tens que ver, não é? No fundo, a intimidade delas. E energeticamente tu deves sentir, não é? Deves sentir as energias, as coisas, porque todos nós temos no fundo, essa habilidade, mas isso também faz parte do teu trabalho, não é? Desenvolver essa intuição. Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível e às vezes se calhar era mal canalizada essa sensibilidade, e assim que eu percebi que era esse tato, não é? Para os sentimentos das pessoas, tipo, eu entro num espaço ou entro na casa de um cliente e não é que eu encarno, mas eu sinto que sou aquela pessoa, principalmente quando eu projeto muitas histórias das pessoas, não é? Elas contam-me, de repente aquilo sou eu e sou eu que estou a sentir, então acontece muito esse processo e eu ainda estou a aprender a, quando volto para casa, um bocado de limpar tudo isso. Deixares ficar lá daquele lado. Mas é isso, pronto, ainda estou aqui no início da minha jornada, ainda vai demorar um bocadinho, mas eu noto isso, saio da casa da pessoa e eu tenho a energia daquela pessoa. Pois. E é questão de saber quais são os momentos para estar em silêncio e quais são os momentos para dar uma palavra, porque quando a pessoa está a escolher os objetos, e eu já estive nesse papel de escolher com a ajuda de outra pessoa, nós precisamos muito de ouvir a nossa intuição de isto fica ou não fica, né? Ou seja, tenho 10 t-shirts brancas, sei lá quais é que eu quero ficar, eu sei que não vou usar todas, seja o que for, ou até um objeto sentimental, tipo, devo ficar ou não devo ficar. Então é mesmo um exercício de olhar para dentro e ouvir a nossa intuição. Mas às vezes nós sabemos lá o que é isso de ouvir a intuição. Há pessoas que estão mais despertas para isto, há outras que não percebem nada disso, e é muito o parar e sentir. E se eu estou a acompanhar essas pessoas, também tenho que dar esses silêncios e tenho que acompanhar muito essa viagem que, pronto, obriga-me a ser mais sensível. Claro. E pela tua experiência, qual é que é assim a divisão mais complicada? Se é que há uma divisão da casa mais complicada, ou depende da pessoa? Depende sempre da pessoa. Às vezes eu acho que, eu também não percebo tudo, às vezes eu acho que naquele cliente gosto sempre de fazer uma reflexão no final da sessão, tipo, ou no final do projeto, eu achei que para ti foi mais difícil isto, e afinal foi outra coisa. Um cliente que eu tive que eu achei que tinha sido a roupa, porque ele tinha chorado e tudo, então eu achei, pronto, se calhar foi mais difícil deixar ir estas coisas todas, ou que elas representavam. Ele disse, não, o pior foi mesmo a cozinha, porque a cozinha, apesar de eu ter decidido muito rápido e termos trabalhado super bem, porque eles fez muitas coisas, mas a cozinha é que representava mais uma fase da vida dele que ele estava a encerrar. Exato. Então às vezes é muito pessoal, não é? Claro, você não sabe. Claro. Eu podia dizer, as fotografias, os objetos sentimentais, porque à partida parece que é, mas não, porque às vezes os objetos do dia a dia são aqueles que representam mais histórias. E deve ser muito interessante veres esse reatravessar, porque no fundo o que tu fazes é ajudar as pessoas numa passagem para uma nova fase da sua vida, porque eu percebo que é muito importante a nossa casa, não é? O nosso ninho, é o nosso templo, não é? O sítio onde nós vamos descansar, nos vamos nutrir, e de algum modo tu fazes esse processo transformador na tua própria casa,
deve-te passar para outra fase de vida. Não é? De algum modo tu não Sim. podes não pode ser igual, não é? Sim, Quando sim. transformas o teu ninho. Olha, eu noto muito isso com os clientes que já tive, porque alguns contratam-me porque simplesmente têm a casa desorganizada, mas estão nem aí para olhar para dentro e questionar e deixar ir. Pronto, esses são os clientes que eu não adoro trabalhar. Eu gosto daqueles clientes que estão preparados para a mudança, que passaram por uma fase que perceberam, ok, eu tenho que aceitar o momento presente e deixar ir este passado, porque esses já estão muito mais despertos para entrar nessa nova fase da vida. E é muito mais bonito, não é? Trabalhar com essas transformações. Mas sim, realmente, imagina, eu tenho uma cliente que perdeu peso, arranjou namorado, tenho outro cliente que mudou completamente a vida, tenho outra cliente mesmo, às vezes a organização vem complementar essa mudança, do tipo ela... imagina, usava cabelo postiço, era tudo assim muito, sei lá, unhas postiças, tinha assim um género, pronto, era tudo postiço. E ela, com a pandemia, decidiu mudar drasticamente e tornar-se uma pessoa mais natural, mudou completamente a alimentação, aceitou o cabelo que tinha, aceitou as unhas. E depois disso ela sentiu, a casa não me está a acompanhar, eu preciso da tua ajuda porque é dizer adeus a uma fase da minha vida. Então a organização e a nossa casa têm que nos acompanhar. Só que o que acontece? Nós estamos sempre a mudar, não é? Sempre. Sempre. Mas esquecemos que a casa também tem que mudar connosco e temos Sim. que deixar ir algumas coisas para conseguirmos avançar. Claro. Mas de forma geral as pessoas tendem a ficar ali estagnadas naquelas casas. Sim, e os mesmos objetos arrumados da mesma maneira, nas mesmas divisões, não é? Isso é um clássico. Sim, sim, mas também porque não tem essa, em criança nunca foi incutido essa questão de questionar. Isso acontece muitas vezes quando eu trabalho com crianças, não é? O quão transformador é ensinarmos isso numa fase muito jovem da nossa vida, em criança, não é? Que é deixar ir aquilo que já serviu o propósito. Isso Para é muito casa, importante. pessoas, relações, tudo. Se nós aprendermos isto em criança, o mundo seria um espaço muito mais leve. Claro. E Sem dúvida, até porque o que tu dizes é muito verdade. Está tudo ligado. Está tudo ligado. E a casa, efetivamente, é um reflexo da nossa vida, não é? Não há como desligar todos os sítios onde nós nos movemos, não é? Daquilo que nós somos. É engraçado. Olha, esses exemplos que tu estás a falar dos teus clientes, das pessoas com quem já trabalhaste, são muito giros e até me puxou agora aqui para falar deste livro, que é o livro que tu lançaste agora, Arrume a Casa, Organize as Emoções, não é? Que me parece ser assim um livro muito giro, em que tu contas algumas histórias dessas, não é? Fala-nos um bocadinho aqui deste livro e o que é que as pessoas podem esperar quando o encontrarem. Eu tentei partilhar assim as histórias mais interessantes com clientes, até porque eu sei, porque no fundo nós somos muito parecidos uns com os outros, não é? E os apegos que temos com os objetos, às vezes, contando em história, fica mais fácil de explicar do que estar só a dizer à pessoa, liberta-te disso, não precisas disso, não usas isso. Dando esses exemplos, acaba por motivar. Mas o que é o destaque do livro? É a importância de nós primeiro existir esse compromisso, não é? E de realmente querermos e percebermos que o projeto de organização da nossa casa, para ser algo bem feito e ser algo que seja fácil de manter, tem que haver esse questionamento de tudo o que temos primeiro. E esse questionamento de tudo o que temos primeiro começa com um questionamento interno de quem, o que é que somos, o que é que queremos, o que é que não queremos, o que é que já serviu o propósito, e então passa primeiro por olhar para dentro. E depois, claro, tem uma parte mais prática da organização em si, mas eu confesso que se não houver um trabalho interno primeiro, não há caixas nem etiquetas que salvem a organização da casa. Que engraçado, isso tem tudo a ver com tudo. O que tu disseste agora podia aplicar-se a qualquer área. Se não começar com um trabalho interno nosso, a base não começa bem, não é? Porque a base é mesmo nós olharmos para dentro e percebermos, mas o que é que está a sair daqui? Porque tudo o reflexo à volta é o que está a sair de nós, não é? Sim. Então faz-me sentido que tu dês algumas dicas práticas, mas não vão ser as dicas práticas que vão resolver o fundo da questão, não é? Mas em relação às dicas práticas também é giro e, e toda a gente gosta. Toda a gente gosta. Eu tenho visto no teu Instagram, que é muito engraçado e bem organizadinho e bem bonitinho, não seria de esperar outra coisa, que tu tens mesmo coisas muito práticas que levas à casa das pessoas. Dá-me assim uns exemplos, tipo de coisas que sejam as mais típicas que tu costumas mesmo ajudar, as gavetas, essas coisas, sim, das etiquetas. Sim, claro. Olha, eu nem uso muitas etiquetas. O que eu tento sempre é focar nesta questão de reduzirmos ao nosso essencial, e o essencial está aqui a fugir um bocadinho do minimalismo, não é? Para não assustar as pessoas, mas, ou seja,
quando termos só o essencial na nossa casa, é muito mais fácil organizá-la. Pronto, e depois fazemos essa redução com aquele trabalho todo que já falámos. Existem dicas muito simples, como de otimização das gavetas, como colocar a roupa na vertical, as camisolas na vertical, usar e abusar de caixas para nos ajudar nessa organização, mas nunca investir em caixas antes de começar a organizar, porque muitas vezes reduzimos bastante e acabamos por encontrar caixas na nossa própria casa que estávamos a usar para outros efeitos. Depois, sei lá, questões muito simples como ver a validade dos medicamentos, ver a validade dos produtos de beauty care, pensar os alimentos até também. Os alimentos, sim. Normalmente com os clientes vai imensa coisa fora e custa ver aquilo, e eu sei que lhes custa fazer esse exercício de deitar fora a comida, não é? Mas também é um exercício de consciência de quando eu for comprar, vou ser muito mais consciente. A organização ajuda-nos a poupar dinheiro, ajuda-nos a poupar tempo. Quantas pessoas é que não compram duplicado porque não encontravam em casa? Então, realmente é um investimento que depois de feito vale muito a pena. Pois. Tão bom. E vou mesmo sugerir que as pessoas espreitem o teu Instagram, porque é bem... Já ficam com algumas boas dicas. Sim, eu estou sempre a dar sugestões. Exato. É um reatravessar, não é? Organizar a casa. Pode-se fazer-se o percurso inverso, ou seja, o eu organizar a minha casa pode ser também uma forma de eu me mudar? Sim, é um primeiro passo. Eu vejo muito por mim. Quando eu estou assim em fases que me sinto desalinhada ou sinto que não sei bem para onde é que quero ir, ou mudanças de vida de forma geral, não é? Ou mudança de estação, não é? Porque nós sempre mudamos e temos assim, a natureza tem esse impacto sobre nós. Fazer essa reflexão novamente, esse questionamento de tudo o que temos em casa. E as minhas amigas brincam comigo, dizem sempre, porque nós trocamos muito, tipo, queres isto, não queres isto, quando fazemos as seleções, e elas ainda perguntam, mas como é que tu ainda tens coisas em casa? Porque eu estou sempre a fazer seleções. Mas é isso que eu sinto, mesmo a minha vida, eu precisei de tirar camadas, tirar, também muito trabalho de terapia, e a casa é isso, eu sinto que quando nós temos muita necessidade de tirar coisas de casa, também a nossa vida precisa de retirar também camadas. Então, sim, sem dúvida que é esse reatravessar e é um trabalho que nunca acaba, não é? Eu daqui a 5 anos, se calhar vou querer outras coisas em casa. E não se trata de consumismo ou de materialismo, é mesmo tipo as coisas deixarem de renovar. Sim. Renovar é bom e não é consumista, não é? É totalmente diferente. Quando é uma escolha consciente de tu queres realmente trocar ou a decoração ou de algum modo a tua casa por algo que gostas e que te vai fazer sentir bem e que te vai dar que te vai renovar a tua vida, é totalmente diferente isso de acumular as coisas que nem reparas que tens em casa. Eu vejo imenso isso. Comprar para colmatar necessidades. Sim, e deixar ali e ir acumulando com outras, não é? Uma coisa que... Portanto, olha, é um trabalho bem bonito e acredito que seja um processo interessante. E dura mais ou menos quanto tempo? É uma sessão ou tu precisas de várias para ir? Olha, é giro estares a perguntar isso porque eu estou a fazer agora um curso online que, pronto, acompanha as pessoas neste processo de organização, mas um grupo maior, não é? Não é presencial nem individual. E a aula que eu estava a escrever hoje era justamente sobre isso, que é quanto tempo demora o meu projeto de organização. Mas depende muito, não é? Eu já tive clientes que organizámos o quarto num dia, numa sessão, outros clientes que organizámos numa semana. Depende sempre de 3 fatores, que é a quantidade de objetos que temos, nem tanto a dimensão da casa, não é? Porque há pessoas que têm casas grandes e não têm muita coisa, há pessoas que têm casas pequenas e têm muita coisa. É mesmo a quantidade de objetos que temos, a nossa capacidade de decisão. Aí é que entra a parte difícil, porque o decidir, uma coisa é decidir tudo sim, olha, já organizei, não organizaste nada porque é impossível ser tudo sim, tem que haver não. Então essa nossa velocidade e capacidade de decisão, e são 2 coisas diferentes, uma coisa é decidirmos rápido, outra coisa é conseguirmos decidir. E quando eu noto logo que o cliente está ali a bloquear, temos que pausar e perceber de onde é que vem essa indecisão. Então sim, são essas 3 coisas que definem, que é a nossa disposição para organizar, a nossa energia, também há dias que acordamos e não temos vontade nem disposição, é a nossa capacidade de decidir e então a quantidade de objetos que temos em casa. Muito bem, então giro. Olha, obrigada por nos fazeres assim aprender um bocadinho mais sobre estas coisas da organização, que na verdade são tão mais profundas do que apenas manter a casa arrumada, não é? São formas também de irmos ali ao fundo de nós para nos conhecermos melhor e vivermos melhor, não é?
É isso mesmo. Rafaela, diz-me então, assim, agora em jeito assim de começarmos aqui a fechar a nossa conversa, se as pessoas que nos estiverem a ouvir e de algum modo sabem que tu passaste por este processo de mudança de uma área que de facto, no teu caso, eu acho muito giro, porque não tem nada a ver, não é? A área de onde tu vieste não tem assim, aparentemente, não é? Comunicação. Sim, tem o minimizar, o comunicar com comunicar, clareza. sim, mas até diferente. estás numa área até um pouco, para mim, inovadora, que acho que ainda tem muito para crescer cá. Qual seria assim as tuas sugestões, os teus conselhos para as pessoas que querem fazer alguma mudança de vida? Olha, eu pensei nessa pergunta e eu fico sempre, nunca sei de conselhos para pessoas, mas pronto. Sugestões ou dicas? Olha, sabes, às vezes Sugestões. coisas que tu tenhas sentido que foram importantes para ti na altura, que te levaram a dar os passos. Sim, eu acho que eu lembro quando comecei, eu tenho um bocado de medo deste conselho, né? Porque eu não quero levar as pessoas a ficarem muito ansiosas, mas eu lembro quando comecei, um dos melhores conselhos que me deram foi: para o teu projeto resultar não podes ter um plano B. Não podes ter? Não podes ter um plano B. E eu achei maravilhoso, porque quando não temos um plano B, então o A vai ter tem mesmo que resultar. funcionar. Sim. Isso é engraçado. E porque foi isso que aconteceu comigo. Eu ouvi o conselho depois, mas eu arrisquei, não é? Eu lembro-me que eu não fazia a mínima ideia como é que ia ter os meus primeiros clientes. Eu sempre fui um ratinho atrás do computador, eu não gosto do confronto, eu não sabia vender. Então o que eu fiz foi despedi-me, fui trabalhar para um café porque precisava de um trabalho que não me tirasse espaço mental para criar um negócio, mas tinha que continuar a pagar as minhas contas. Mas lembro que recebia muito pouco e não ia dar para eu conseguir ter viver. Mas pronto, aquele primeiro mês ou aqueles primeiros 3 meses estava garantido. E depois é mexer-me e acabar e confiar um bocadinho no que o universo tem para nos dar. Tenho estado a aprender muito isso, né? Confiar. Claro. E nessa altura não te disseram: ai, tu deves ser doida, mas agora despediste para ir trabalhar para um café. Sabes, toda a gente dizia isso. Eu é que me dizia isso a mim própria, né? Porque eu dizia e sentia, as pessoas faziam essa pergunta e eu ficava, aquilo afetava-me imenso. Então foi mesmo um presente para mim, porque obrigou-me a trabalhar a minha confiança e a minha segurança, porque no fundo eu estava insegura com as minhas decisões, mas sabes, Rita, a pessoa quando sente uma força interior, tipo, é por aqui. Eu não sei como é que isto vai acontecer, mas é por aqui. Eu lembro de dizer aos meus pais, tipo, a chorar, a dizer: eu não estou feliz a fazer o que eu estou a fazer. Não era que eu não estivesse feliz, mas a organização estava-me a chamar naquele momento. Então foi como se eu tivesse sido quase iluminada. Eu tinha a certeza que o caminho era aquele. Agora, não tinha plano de negócios, não tinha poupanças, não tinha nada. Claro. Nunca não sei se isto feito é um bom sequer. conselho. Mas... Não, mas é que na verdade, sabes, nem é necessariamente um conselho, é uma experiência, não é? Que às vezes contada toca em muitas pessoas, não é? Toca em muitas pessoas. Sim. E esse ato de coragem também é recompensado, não é? Mas isso que tu dizes é super importante, que tu sabias no fundo, não é? Que estavas a ir na direção daquilo que... Sim, sentimos uma força interna muito grande, que é por aqui. Que bom. Olha, muito bonito. Obrigada, querida. Muito obrigada pelas tuas partilhas aqui, das tuas experiências. E agora conta-nos, além do teu livro, que as pessoas podem encontrar provavelmente em todas Qualquer as livrarias e que já vão ficar a saber um bocadinho sobre ti, sobre o teu trabalho, onde é que te podem encontrar, saber sobre as tuas atividades e como é que te podem contratar para lhes ajudar? Claro. Pronto, se quiserem transformar a vossa vida comigo, fazemos uma sessão presencial. Eu estou no Instagram, sou bastante ativa com as minhas partilhas, sempre para ajudar as pessoas a destralharem a casa, e agora estou a preparar um novo curso, ou seja, é um bocadinho a evolução deste livro, mas com algum acompanhamento meu. Um curso online? Um curso online, okay. Sim. Eu, em 2020, comecei a formar outras organizadoras, pessoas também apaixonadas por organização, e descobri este mundo dos cursos online, gostei muito, porque acabamos por chegar a mais pessoas e sei lá, tenho alunas do país inteiro, até do Brasil, então... fez-me sentir super concretizada a partilhar este meu conhecimento e sentir que elas também vão ajudar outras pessoas e elas próprias concretizarem o seu sonho porque adoravam organizar, e eu vejo muito como elas no início, né? Tipo, a pessoa tem aquela paixão e partilhar com outra pessoa e ser valorizada por isso, acho que é tudo o que queremos, não é? Claro. E podem saber desse teu curso também no teu Instagram? Sim, vou partilhar que é o teu tudo. nome, Rafaela Garcês. É muito fácil, o Instagram é Rafaela Garcês, o site é Rafaela Garcês e o nome é Rafaela Garcês. No teu site também podem encontrar tudo acerca desses cursos e das tuas sessões. Sim. Muito bem, obrigada, Rafaela. Obrigada. Então, malta, vão arrumar a casa. Já. Se não sabem por onde começar, têm aqui uma boa ajuda.
ajuda e lembrem-se que a nossa casa é mesmo o reflexo da nossa vida e vice-versa. Portanto, às vezes basta começar e depois as coisas começam-se todas a organizar. Então, já sabem, tem aqui uma boa ajuda. Obrigada por teres vindo mais uma vez. Obrigada. Obrigada por terem estado connosco neste episódio tão organizadinho, tão simpático, com uma energia tão bonita. Voltamos a ver-nos aqui para a semana com mais uma história de vida inspiradora. Até lá!